Segundo Samuel, capítulo 6, é o tema que nós estamos recebendo ministrações durante esse mês de agosto, em relação a nossas famílias. Amados, e nós já temos visto Deus operar. Lá em Passos, nós já temos um testemunho, mas eu falei que nós vamos deixar juntar, né? Aí no final do mês, ou então no começo de setembro, aí vai ter uma turminha boa. Mas nós já temos testemunho da operação de Deus nas famílias. E eu tenho certeza que aqui não está sendo diferente. Porque Deus está se preocupando, sempre se preocupou com a família. Então vamos abrir nossas Bíblias, capítulo 6, de 2 Samuel. O tema da campanha são os versículos 11 e 12, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 1 desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os à cidade de Baala, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual se evoca o nome de Deus, Jeová, Senhor dos exércitos, que se assenta no trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de boi, construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que fica na colina, sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles partiram dirigindo-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina, e Aiô caminhava adiante da arca, sobre a colina. Perdão, irmãos, eu vou pegar o óculos que eu estou confundindo as letras aqui. Glória a Deus. Versículo 5. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, no campo de descascar cereais, que pertencia a Nagom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo junto à arca de Deus. Davi irritou-se muito, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, castigo de Uzá até o dia de hoje. Nesse dia Davi teve grande medo de Jeová e questionou: como poderá vir a arca do Senhor e ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom. Versículo 11. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Versículo 12 e último. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom, e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu uma grande festa e foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Podeis assentar. Amados, nós estamos diante de um texto bastante conhecido e é o tema desse mês de agosto, que nós estamos falando sobre a família.
Eu gostaria só de falar um pouquinho sobre o contexto histórico, para que voltássemos para o texto propriamente dito. Como que essa arca foi parar na casa de Obed-edom? Como que Davi, quanto tempo, como é que foi, como que se deu tudo isso? Aí teríamos que voltar lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 4. Poderíamos voltar até um pouco antes. Capítulo 2, capítulo 3 de 1 Samuel. Os irmãos com certeza já leram esse texto, já estão familiarizados com ele. E como o tema é família, nós vamos falar sobre alguns personagens que compõem família. Voltando lá, em 1 Samuel, capítulo 2, 3, 4, enfim. Nós temos a história, obrigado, Saulinho, a história de Ana. Ana era uma mulher estéril, era casada com Eucana. Eucana, além de Ana, tinha uma outra mulher chamada Penina, todos sabem da história, e Ana não tinha filhos. Porém, o Senhor lhe deu um filho quando ela clamou ao Senhor por um filho. E ela disse: ó Senhor, se o Senhor me der um filho, eu não quero um filho para me ficar agarrado nele, grudado nele, e dizer, ninguém tira de mim porque é meu. Não, eu quero um filho para colocar no teu altar, para colocar na tua presença, para trabalhar para o Senhor, para fazer a tua obra. E aí nós já começamos a aprender que essa mãe, ela tinha realmente o coração no Senhor. Porque muitos hoje é culto dos jovens, dos adolescentes, tem muitos adolescentes que não prosperam espiritualmente, porque seus pais não os deixam prosperar, não os entrega na casa do Senhor, para a obra do Senhor, como de fato. Prosseguindo, esse menino, com cerca de 4 anos, foi para a casa do Senhor. Eli era o sacerdote, já era velho. Eli já não tinha mais o zelo necessário para ser um sacerdote. Passou esse o ministério, para os seus filhos. Os seus filhos eram filhos de Belial. Filho de Belial, irmãos, é do capeta mesmo, é do coisa ruim mesmo. Belial é para poder ficar bonito, mas é do coisa ruim mesmo. Os bichos eram ruim. Eles faziam tudo que não prestava, inclusive se prostituíam com as mulheres que ajudavam no templo, implantando o costume dos cananeus, de outros povos pagãos. E o Senhor é zeloso para com a sua obra. Eles agiam como se nada tivesse acontecendo. Samuel criado nesse ambiente, esse ambiente onde o sacerdote já não apitava mais nada, os filhos tomando conta também, faziam tudo coisa errada. E nesse ambiente terrível, Samuel, com cerca de 12 anos, ouviu o chamado do Senhor. Por que isso aconteceu? Porque ele tinha uma mãe que o colocou na presença do Senhor. E a Bíblia diz que todos os anos levava uma roupa de sacerdote para ele. Portanto, mãe, vista o teu filho com roupa de sacerdote. Roupa de sacerdote fala de ter intimidade com Deus, de se envolver com as coisas de Deus, de se envolver com o propósito do Senhor. Hoje nós temos mães, pais, crente, que veste as suas filhas como prostitutas. E depois reclamam quando alguém fala algum gracejo, quando faz alguma coisa. Veste o teu filho com roupa de sacerdote. Veste, investe, profetiza, declara sobre os teus filhos. E mesmo no meio de um mundo bagunçado, né, pastor Elias, como nós estamos vivendo, Deus ainda chama jovens, adolescentes. Ai, que o menino cantando aqui agora mesmo, lendo a palavra, destemidos, cheios de Deus. Mas veste o teu filho com roupa de sacerdote. Por quê? Porque certamente ele vai ouvir quando o Senhor o chamar. Com 12 anos, cerca de 12 anos, o Senhor o chama.
Samuel, Samuel. Ele pensa que é o sacerdote lá, o Eli, vai lá. E interessante, eu estive pesquisando, Samuel dormia num ambiente separado do sacerdote. E eu fui ver onde que Samuel dormia. Ele dormia onde estava a arca. Ele dormia na presença. Ele estava na presença durante o dia e durante a noite dormia do lado da arca. Porque a sua mãe, ano por ano, investia, levava e dizia: ó, filho, você é homem de Deus. Você vai ser profeta. Você vai falar do nome do Senhor às nações. E ele ali dormindo do lado da arca, no ambiente que ficava a arca, ouviu por 3 vezes. Na 4ª vez, o sacerdote falou: ó, Deus está nesse negócio. E o que Deus quer fazer, não tem como parar. Deixa Deus trabalhar. Se por acaso te chamar de novo, Samuel, diga: Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouve. E nós sabemos o que aconteceu com Samuel. Depois, os filhos de Eli foram mortos. No capítulo 4, a arca foi tomada, o povo de Israel saiu para uma guerra, já estavam distantes do Senhor, a apostasia já tinha tomado conta, e eles saem para a guerra. Cerca de 4.000 homens morrem naquela guerra, e eles disseram: nossa, mas o Senhor se esqueceu de nós, então vamos pegar a arca, vamos levar a arca e colocar a arca do Senhor lá no campo de batalha. Irmãos, muitas famílias hoje querem a bênção do Deus da arca, mas não quer o Deus da arca. Eles queriam, como se a arca fosse um amuleto. Levaram uma derrota tão devastadora, que cerca de 30.000 homens morreram, e ainda levaram a arca do Senhor embora. Irmãos, é sério, as coisas de Deus são sérias. Deus foi, é e para sempre será santo. Santo. As coisas de Deus são santas. Não podemos brincar de servir a Deus, porque se assim fizermos, nós vamos entrar pelo mesmo caminho dos filhos de Eli. E nessa batalha, os filhos de Eli estavam ali, supostamente para guardar a arca, e eles morreram naquela peleja. Saiu um homem de Benjamim, foi lá, deu a notícia em Israel, houve muito pranto, muito quebrantamento. Chegaram no sacerdote, chegou no sacerdote, deu para ele a notícia: olha, os seus 2 filhos morreram, a arca foi levada, está um caos. O Senhor se afastou de nós. Naquele momento, Eli, já velho, obeso, caiu, quebrou o pescoço, morreu. A sua nora estava gestante, próxima a dar à luz, evoluiu para o trabalho de parto, morreu no parto, e teve um filho, e botou o nome do filho de Icabô, que significa: a glória de Deus foi embora. Deus foi embora. Não tem mais glória de Deus. Os filisteus levaram a arca. Levaram a arca, puseram no templo de Dagom, nós já sabemos disso. Ali no templo de Dagom, aquela estátua daquele Deus se prostrou diante da arca. Olha que lição. Até a estátua do Deus Dagom se prostrou diante da presença do Senhor. E às vezes nós que conhecemos o Senhor, sabemos que Ele é Deus, sabemos da sua santidade, não nos prostramos diante dEle e fazemos de conta que o tempo vai passando. Aí chegou um ponto que os filisteus disseram: tira esse negócio daqui. Esse negócio não pode ficar aqui não, essa arca não pode ficar aqui não. E levaram a arca. Fizeram um carro novo, uma carroça nova.
pegaram 2 vacas de cria, vacas que tinham bezerro, novinho, puseram essas vacas para puxar essa carroça, esse carro novo. Ninguém foi dirigindo a carroça e fizeram um teste. Se essas vacas forem para a direção tal e deixar os bezerros, certamente o Senhor está pesando a mão sobre nós. Se essas vacas voltarem, que é natural, para os seus bezerros, as suas crias, significa que foi uma coincidência, não é o Deus de Israel nada não. E eles foram atrás olhando. Irmãos, os nossos inimigos, eles vão ter que, ainda que de longe, ver a glória do Senhor sobre as nossas vidas. E essas vacas abandonaram suas crias e foram embora. E a arca do Senhor em cima dessa carroça. Chegou num povoado, para ganhar tempo, pegaram essa arca, colocaram sobre uma rocha, sacrificaram o Senhor, inclusive as vacas, queimaram a carroça, enfim. Não satisfeitos de ter a presença, não podiam tocar naquela arca. 70 homens quiseram ver o que tinha dentro da arca e foram mortos. Aí disseram, tudo isso para nós entendermos que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também se fará. Se eu semear, se eu plantar um pé de manga, eu não vou colher jaca dele de forma nenhuma. Não se brinque com Deus. Deus é santo, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. 70 homens foram fulminados, tiraram a arca dali e aí levaram para a casa de Abinadab. Essa arca ficou lá mais de 20 anos. E não existe relatos, pesquisei, de que essa família fora abençoada nesses 20 anos. Não tem nenhum relato. Se tem, foi omitido. 20 anos, mais de 20 anos. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes nós que estamos aqui na casa do Senhor, acostumamos com o ambiente de culto, né, pastor? É culto dos meninos? Culto dos adolescentes? Não, é culto dos jovens. É culto das irmãs. É dos varões. E vira aquela rotina. Parece que já sabe tudo o que vai acontecer. Parece que já tem até um caderninho ali e fala assim, agora vai acontecer isso. Irmãos, nós precisamos ter experiência com o Senhor. Não se acostume. Deus tem coisa nova. Assim como o maná, que era buscado todas as manhãs, não se guardava maná para outro dia, não. Tinha que levantar cedo. Porque quando o sol saía e esquentava, derretia, não tinha mais maná. Ou levantava cedo, ou então ficava com fome. Buscar, querer, coisa nova. Deus tem coisa nova. E nesses 20 anos, Abinadab, puseram Eleazar como sacerdote. Provavelmente esses dois que foram ali, deu o nome dos homens aqui, que morreram ali Uzá e Aiô, possivelmente fossem netos. Isso não importa. O importante é que essa geração se acostumou com a arca. Não tinha reverência mais. E hoje nós temos um problema sério de reverência. Eu fico indignado, me dá agonia. Muitos vêm para a igreja, em vez de ficar quieto, desandam numa conversação, falando no celular, cutucando um ao outro. Irmão, não se acostume, a presença do Senhor é santa. É santa. Abacuque disse, o Senhor está no teu santo templo, cale-se diante dele, toda a terra, não brinque. É por isso que muitos não têm experiência. A arca estava lá, é a mesma arca, é a mesma presença, mas nada acontecia, porque olhava e dizia, é a arca. Deixa aí.
E quando Davi foi buscar, aí voltamos para o nosso texto agora. Quando Davi foi buscar a arca, Davi copiou o que fizeram os filisteus. Davi começa errado, quando ele diz, lá no versículo 1, ele convoca o exército para buscar a arca. Exército não tem nada a ver com arca. Exército, não tem nada a ver. Ele consultou o exército, consultou o povo, e o povo diz, não, beleza, vai lá. Só que exército é para outra finalidade. Para carregar a arca, tem que ser servo. Levita. E hoje, para o nosso contexto, para carregar a arca, lavado, remido no sangue do Cordeiro. A arca não vai no carro novo. Pode até ir alguns metros, mas tem uma eira esperando. E o boi vai tropeçar. Ah, mas, irmãos, hoje tem muito carro novo nas igrejas. Tem muita igreja que quer carregar a arca no carro novo. E pinta a parede, e faz show, e põe luzes, e faz aquele barulhão, e faz aquilo outro. Isso é carro novo. Ah, mas lá está cheio. Calma. A carroça anda alguns metros. Mas o boi vai tropeçar. Por quê? Porque não se carrega a glória do Senhor no carro novo. Deus continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus. Ele não muda. Ah, mas as coisas se modernizaram. E isso, e aquilo outro. Mas Deus continua sendo santo. Isso não muda. Isso não vai mudar. Então vamos lá, para o nosso texto. Primeiro, Abinadab, que era o guardador da arca, significa meu pai é generoso, ou meu pai é amoroso, é cuidador. Será que ele fez valer esse nome? Será que ele fez, falando da família dele? O seu nome significa meu pai é generoso. Meu pai é amoroso e cuidadoso. Se eu tenho amor, queridos, eu vou ensinar aqueles que estão comigo, meus filhos. Ele, como pai, ele não ensinou seus filhos. Então, ele não foi amoroso com seus filhos. Não, mas é a idade. Tem gente que fala assim, não, mas é da idade. É da idade. Deixa morrer nessa idade, sem Jesus. Vai para o inferno. Mês passado nós fizemos um culto e uma menina de 7 anos quis confessar Jesus como Salvador. 7 anos. Ninguém ficou cutucando ela, apertando. Não, ela levantou a mãozinha dela e disse, eu quero Jesus, quer confessar Jesus. Eu ainda falei, olha, presta atenção nessa menina. Deus atende os pequenos. E aí o pai dela, depois eu soube que no dia não confessou Jesus de vergonha. Falei, ó, Deus está trabalhando. A menininha foi, agora o pai também já quer Jesus, daqui a pouco a mãe quer Jesus, daqui a pouco os amiguinhos. Deus ainda é santo. Deus ainda chama jovens. Deus chama criança. Deus ainda se importa com as famílias. Uzá foi o sujeito, filho de Abinadab, que estava ali junto com seu irmão, conduzindo aquela carroça, aquele carro de boi. Uzá significa forte. Aquele que é forte, que tem força bruta. Aquele que é corajoso. Irmãos, no Evangelho, a força não vale nada. Paulo diz, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, prezado jovem, prezado adolescente, prezado irmão e irmã, não se sinta forte, porque você vai levar uma rasteira. O outro exemplo que nós temos é Sansão, que significa pequeno sol, aquele que brilha, ou aquele que tem força fora do comum. Sansão,
achava que a força dele ia resolver tudo. E algumas coisas, de fato, foram resolvidas. Mas não se iluda. Quem se acha forte, existe um colo de Dalila que quebra a força de Sansão. E ele brincou, ele falou, não, se me amarrar com tendões novinhos, eu não vou ter força. Aí depois ficou dando risada, escapei. Se me amarrar com isso, com aquilo outro. Até que ele abre o seu coração e fala da sua intimidade com Deus para aquela mulher. O erro desse homem, entre os erros que ele tinha, é que ele não tinha amigos. Prezado jovem, adolescente, irmãos e irmãs, nós precisamos ter alguém que são nossos amigos de fato, para orar por nós, para nos aconselhar. E Sansão, repare, ele não tinha amigos. Não tinha. De jeito nenhum. Segundo erro, ele não ouvia os seus pais. Quando ele quis casar com a Filisteia, pai, eu vou casar com a mulher lá dos filisteus. O pai dele falou, ô Sansão, deixa eu te falar uma coisa. Aqui em Israel não tem nenhuma mulher que te sirva. E ele falou, pai, eu me afeiçoei com ela. Eu gostei dela. Eu olhei, ela me agrada. E deu no que deu. Deu no que deu. Não ouvia, ele não parava para ouvir. Perdeu a capacidade de ouvir, ele não se arrependia quando fazia alguma coisa errada, ele não se consagrava, ele não podia tocar em coisas mortas, um monte de erro. Num outro momento a gente compartilha sobre Sansão, só para comparar, que Sansão era forte e Uzá, o nome dele significa força. Tanto que quando o carro começa a inclinar por causa do tropeço do boi, ele tomou a iniciativa. Talvez pensasse, eu sou forte. Mas não é com força nem por violência, é pelo Espírito. Não é por força. Não é por aí. E certamente ele sabia disso, porque ele era um levita. Ele deveria, pelo menos, saber de tudo isso, né? Então, o que tinha nessa arca, que era tão importante, que o povo tinha esse temor, essa reverência? Primeiro, as tábuas da lei, falava da palavra do Senhor, né, da lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, diz o salmista, e refrigera a alma. Então, dentro da arca tinha as tábuas da lei, a vara de Arão. O que era a vara de Arão? A vara de Arão é aquela mesma vara que quando eles foram lá diante do faraó, transformou-se numa serpente, engoliu a serpente dos outros, e agora, no momento de rebeldia do povo de Israel, colocaram cada tribo, colocou a sua vara, o seu cajado, e a vara de Arão floresceu. Floresceu, não só floresceu, mas deu fruto. O que isso tem a ver, meu Deus do céu? Né? Com a arca, com a presença de Deus, tudo isso. A vara de Arão representa a autoridade sacerdotal e pastoral. Irmãos, nós temos pastor. Nós não somos uma igreja solta ao vento, onde cada um faz o que quer. Nós temos pastor. Então, quando o pastor traz uma direção, ele não está inventando, não. Por isso que a vara dele floresceu. Deus estava dizendo, isso é para vocês olhar e ver que Arão não está fazendo as coisas por conta própria. Eu escolhi Arão. Deus escolheu o nosso pastor. Pastor não está aqui para fazer média. É chamado. Ninguém é pastor porque quer. É chamado. Então nós temos que honrar os nossos pastores. Sabe? Por isso que muitos não prosperam. Não honra. Quer fazer o que quer.
quer congregar do jeito que quer, ou ou deixa de congregar. Tem muitos que dizem, não, eu sirvo a Deus na minha casa. E é a mesma coisa. Não é não. De jeito nenhum. Não é não. Então, tinha também, além da vara de Arão, um vaso contendo uma porção do maná. Isso fala de providência de Deus. Irmãos, Deus é providência na nossa casa. Deus é providência na tua casa. A tua casa não vai faltar nada. Assim como durante 40 anos não faltou nada para o povo de Israel. Então, isso era coisa muito simples. Coisa simples que tinha dentro da arca. Mas isso simboliza a presença do Altíssimo. Então, o Evangelho é simples. A vida cristã é simples. É nós que ficamos complicando, inventando as coisas. É simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Simples assim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados. Simples assim. Agora, nós é que ficamos inventando coisas, né? Deus, Ele deve ser adorado com obediência e com reverência. Obediência e reverência. Às vezes até obedecemos, mas não temos reverência. Ou às vezes, em algum momento, temos reverência, mas não temos obediência. Então, não dá. E aí, as nossas famílias vão ficando desarticuladas, sofridas, né? Porque não estamos obedecendo esse princípio. Eu sempre digo isso. Deus, Ele age por princípio e não por necessidade. Princípio. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prospere. O que mais? Viva longos anos. Aí o sujeito não quer obedecer o pai e a mãe. e quer viver muito. Quer viver longos anos. E quer prosperar. E faz campanha de prosperidade, faz não sei o quê. Irmão, pode fazer o que você quiser. É princípio. Honra. Outro princípio. Marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. É pesado para nós. Mas é princípio. Esposa, seja submissa ao teu marido. Ai. É princípio. É princípio. Ah, mas eu não dou conta. Então você não vai ter bênção. É princípio. Como é que eu vou inventar outro princípio? Ou outra coisa? É princípio. Quando passaram os 3 meses, alguém chegou para Davi e falou, ó, Davi, deixa eu te falar. Aquele rapaz, aquela pessoa chamada Obed-Edom, Obed significa servo. Aquele servo que você botou a arca da aliança na casa dele, você não tem ideia do que está acontecendo. O quê? Morreu mais gente? Não. Tudo que ele coloca a mão prospera. Tudo. E irmãos, quando fala aqui de prosperidade, não está falando que caía dinheiro do céu para ele, não. Não é isso, não. Prosperidade não é só dinheiro, não, irmãos. Prosperidade é paz de espírito, por exemplo. Sabe, uma família que vive em paz é próspera. Tem muita família que tem dinheiro sobrando, mas é uma brigaiada, uma cachorrada, uma confusão, ninguém se entende. Não tem prosperidade. Mas Obed-Edom, 3 meses apenas, Deus fez prosperar aquela casa. Deus abençoou. Tudo que eles faziam prosperava. E Davi falou, olha, eu vou voltar lá. E nós vamos buscar essa arca de volta. Nós vamos trazer. Eu quero essa presença. Eu fiz tudo errado. Eu copiei o que os filisteus fizeram. Mas agora eu quero fazer do modo certo. Agora eu não vou consultar exército. Eu não vou consultar os anciãos. Eu vou consultar a Deus. E consultando a Deus, eu já sei o que fazer. Vou buscar. Vou trazer de volta. Irmãos, cerca de 25 quilômetros estava a casa de Obed-Edom para Jerusalém. 25 quilômetros, é pouco mais do que daqui para Atápolis. Daqui para Atápolis são 20, né?
20 quilômetros. Um pouquinho mais, quase chegando em Itaú. Eles gastaram, alguns historiadores dizem que 6 meses para fazer esse trajeto. O que nós aprendemos com isso? Às vezes nós queremos a bênção do Senhor instantâneo, assim, no estalar de dedo. Por isso que talvez seja por esse motivo que Davi colocou no carro, que falou, o boi anda mais ligeiro. O boi anda muito mais rápido do que um homem. E rapidinho chega lá e eu vou ter presença aqui de Deus na minha casa, a cidade vai ser abençoada. Não é assim que se faz. Existem princípios. E o princípio era levar sobre os ombros. Quando fala de levar sobre os ombros, primeiro, não se levava uma pessoa só, não tinha como levar a arca. Eram 4 pessoas, 2 de cada lado. Levar a presença fala de comunhão. Eu preciso estar em comunhão com o pastor Elias, e vou juntar mais 2, e nós vamos agarrar cada um de um lado, e vamos caminhar. Não dá para um andar correndo, o outro devagar, no passo acertado, levando a glória, levando a presença. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Não dá para ter a arca sozinho. E agora, eles pegam a arca, eles andam cerca de 3 metros e oferecem sacrifício ao Senhor. Pega a arca de novo, mais 3 metros, fazem sacrifício ao Senhor. E não é só sacrifício não, fazia sacrifício e louvava o Senhor, e adorava o Senhor, e dizia que Ele é santo, dizia que Ele é digno de toda honra, de toda glória. Mais 3 metros, mais um sacrifício, mais louvor, até chegar na cidade de Davi. Então, a presença ela tem que ser regada com louvor. Louvor fala de gratidão. Eu tenho costume de dizer que uma das piores dores que nós podemos enfrentar chama-se ingratidão. É a pior dor. Acho que é pior, não vou falar que é dor de parto porque eu não sou mulher, mas acho que é pior que cólica renal que eu já tive. Chama-se ingratidão, que é quando você socorre, cuida, faz o que pode, às vezes até o que não pode, e a abençoada da pessoa fala, não, dói. E a ingratidão para com o Senhor também, o coração do Senhor se entristece. Então, a arca, para ser levada para a nossa casa, a presença do Senhor precisa ser regada com louvor, com gratidão, com adoração. Louvor é louvar, é dizer, é agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz. Quantas coisas o Senhor faz por nós, irmãos? Quantas coisas? Adoração é adorar o Senhor, independente se Ele faz ou não, mas porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de ser adorado, é Ele. Isso é adoração. Então, levando a arca, faziam sacrifícios e louvavam e adoravam o Senhor. Sacrifício é fazer aquilo que comumente você não faz. Por exemplo, jejum. Não é um sacrifício? É. Irmãos, imagina, você está jejuando, aí sai aquela fornada de pão de queijo quentinha. E você fala, eita glória. Mas você está jejuando. Aí você engole e fala, ei Senhor, depois eu pego. Chega a minha vez. Então, eles fizeram isso, de 3 em 3 metros, andando, devagarinho, glorificando, salmodiando, até chegar. E aí, Obed-edom, aquele que recebera a arca na sua casa, além de ser abençoado, Davi falou para ele, Obed-edom, eu sei que aquele dia que eu deixei a arca aqui, nem sabia se você ia tomar conta direito, mas eu quero que você nos acompanhe. Obed-edom nunca saiu de perto da arca, nunca saiu da presença. Ele e a sua família,
os seus filhos, os seus netos. Num primeiro momento ele era porteiro, depois ele entrou para o louvor, para o grupo sob o comando de Asaf, os seus filhos, todos, netos, toda a sua geração, nunca se apartou. Porque a presença do Senhor, quem tem a presença do Senhor não precisa de mais nada. Não tem falta de nada. Quem tem a presença do Senhor, pastor, não precisa de mais nada não. Não precisa não. Ah, mas tem uma novidade. É carroça. É carroça. Ah, mas tem grupo de não sei do que. Carroça. Ah, mas estão fazendo isso e não sei no que. Carroça. A presença do Senhor vai no ombro. Seu e no mínimo de mais 3. Depois vai revezando, em comunhão, um dependendo do outro, e o Senhor sendo exaltado, o Senhor sendo glorificado, até naquele grande dia em que o Senhor virá buscar a igreja. Desfrute da presença. Obed-edom desfrutou da presença. Obed-edom não quis mais sair da presença. Ah, mas ele prosperou? Em que sentido? Não tenho a mínima ideia de como foi. Só sei que ele nunca quis sair da presença. Ele não quis. Falou, não, eu não saio da presença. Ah, a arca vai embora, eu vou junto. Ah, ela vai ficar não sei na onde. Estou junto. Porque quem experimenta da presença do Senhor não troca por nada. E às vezes, irmão, nós precisamos melhorar muito nisso. Às vezes nós trocamos estar na presença do Senhor por coisa banal. Por uma final de campeonato. Por uma festa. Por uma reunião de amigos. Ou por preguiça mesmo. Não, hoje eu não mexi com esse negócio não. Eu tô meio desanimado. Irmãos, muitos gostariam de ter a presença que nós temos. E não tem. A presença do Senhor, ela nos abençoa de tal forma que a gente não quer sair de perto dela, não. A gente quer desfrutar disso, dia e noite. Dia e noite. Vamos colocar de pé.